Olá pessoal, aqui José Luiz Junqueira da Jauli Asset Management. Com esse vídeo a gente quer fazer uma atualização sobre os principais assuntos que explicam o momento do mercado de ações. Destacamos coisas importantes para entender o mercado de hoje, como o número de meses consecutivos de saída de renda variável, a grande diferença de preço entre as blue chips do Ibovespa e empresas menores, e a gente também coloca em perspectiva como nós vemos as principais oportunidades de investimento numa bolsa que a gente considera muito barata por vários fatores que a gente vai comentar a seguir. Vamos começar retomando um assunto dos nossos últimos vídeos que tratavam das limitações do mercado de ações. A gente considera que as incertezas foram sendo dissipadas ao longo de 2023 e agora a gente vive um cenário muito mais propício para o investimento de ativos de risco. Mesmo com o ambiente melhor, o mercado brasileiro está muito pouco alocado em ações, principalmente as de menor liquidez fora do Ibovespa, como consequência da maior sequência de saques de fundos da história, derrubando significativamente os preços de mercado, especialmente de empresas menores, small caps, mais afetadas pela saída de fluxo, tornando os múltiplos preço-lucro ainda mais atraentes. A questão é que essas condições trazem oportunidades. A gente enxerga uma boa oportunidade de arbitragem. As perspectivas futuras estão melhores e mais previsíveis e o mercado de ações não reflete essa redução de risco. Do lado mais importante para nós, que somos fundamentalistas, as boas perspectivas estão na melhora operacional, financeira e de custo de capital das nossas empresas, como consequência do corte de juros no Brasil. Após um longo tempo, os astros parecem estar se alinhando para uma retomada de mercado risk-on. Se quiser saber mais, acompanhe nosso vídeo até o final. A dinâmica que a gente viveu nos últimos 2 anos, marcada pela saída de recursos do mercado de ações, reduziu a eficiência de mercado, encurtou o horizonte de investimento e impactou diretamente o retorno da nossa cota. Mas isso está prestes a mudar com as perspectivas que a gente tem para esse ano, onde a gente deve viver um cenário melhor, tanto local quanto no exterior. Para todos os que acompanham e investem no nosso fundo, a gente tem um recado importante nesse vídeo. As incertezas macroeconômicas estão se reduzindo. As ações no Brasil estão muito atrativas, o Ibovespa está longe de estar caro e as small caps estão muito atrasadas. Especialmente no caso das empresas com atividades mais domésticas, que são as mais descontadas e não por acaso as principais exposições da nossa carteira. Assim, a gente deve ver uma melhora expressiva no cenário para a nossa bolsa, especialmente com a retomada de interesse por empresas mais sensíveis à inflação e juros. Como todos sabem, a recuperação da cota de um fundo ocorre em retorno composto ao longo do tempo. A única maneira de capturar é estar investido. É um dia atrás do outro, semana após semana, e com o passar do tempo, o próprio mercado vai reconhecendo a oportunidade. Em todos os processos de recuperação de preço, o farol do mercado só vira verde no final do ciclo. E, obviamente, os que chegam por último não compram a mesma relação de risco e retorno. Em palavras mais simples ainda, o único jeito de surfar a recuperação no mercado é estar comprado o tempo todo durante esse processo. Pular de galho em galho numa estratégia para tentar arbitrar o momento é tarefa de uma alocação muito complexa e extremamente incerta. Desde o dia 24 de julho de 2021, quando a nossa cota bateu na máxima cotação histórica, o que na época representou uma multiplicação de 40 vezes do nosso fundo mais antigo, a grande correnteza positiva virou. Naquela época, pesava uma fumaça sobre os precatórios e as projeções mais do que apocalípticas da dívida PIB para anos lá para frente. O fato é que o algoz dos ativos de risco, ações em especial, é em primeiro lugar a inflação e, consequentemente, os juros. Demorou alguns meses até que o mercado percebesse que a taxa de juros ia passar de 1 dígito, deixando evidente a audácia do Banco Central. São críticas raras de se ouvir publicamente, mas eu não estou me referindo necessariamente quando ele forçou a taxa para 2%, mas ao nosso ver, a maior falha foi a demora para começar a trajetória de ajuste para cima, fazendo com que a gente vivesse a mais rápida e mais íngreme subida de taxa de juros da história. Quando se recebe quase 14% de juros nominais, nem retornos esperados de 20% ao ano compensam o risco de mercado e a volatilidade no mercado de ações. Pior que isso, o mercado perpetuou um CAE, um custo de capital próprio de 22%, 25% para muitas empresas. É claro que não há negócios que dão esse retorno sobre investimento. E como consequência, muita coisa passou a valer muito menos do que nunca. Vem no mercado perpetuando um custo de capital CAE insustentável, a gente escreveu e gravou vídeo sobre o que a gente chamou de oportunidade de arbitragem de compressão do CAE. Um assunto que a gente não tem dúvida de dar certo. Mas é uma grande oportunidade de investimento que continua na mesa para os nossos atuais cotistas e para novos investidores.
aproveitem, porque o fluxo de saída não permitiu grandes ajustes de preço e as oportunidades não ficaram para trás. Retomando um pouco sobre esse raciocínio, né? Com a inversão da trajetória da inflação e a inflexão da política monetária, os maiores ganhadores nesse processo são empresas que têm maior sensibilidade ao combo de inflação e juros. E são as empresas de duration mais longo, cujo fluxo de caixa livre vem mais para frente, porque são empresas que ou estão em crescimento e precisam de bastante reinvestimento, ou são empresas que fizeram esse investimento e estão justamente num processo de maturação e desalavancagem, né? Nesses dois casos são empresas mais sensíveis à taxa de desconto. Em palavras mais simples ainda, muitos bons negócios sofreram na travessia dessa tormenta e caíram a preços muito baixos. E hoje as suas operações estão bastante pressionadas desde a linha da receita, limitada pelo efeito que a inflação e juros têm sobre a sua demanda, né? Ou seja, sobre as suas vendas, e isso se reflete no que a gente chama, aí outro jargão de mercado, chamado desalavancagem operacional, que basicamente dá para entender isso de forma mais simples como ter uma estrutura grande para uma venda mais restrita, né? Elas ainda sofrem bastante pelo alto custo de capital de terceiros, que isso vira despesa de juros mesmo correndo pelo resultado operacional, e finalmente ela vale pouco para os investidores por um efeito do alto CAE, ou seja, no custo de capital próprio muito grande. A valor presente, esses fluxos mais longos valem menos para os investidores num ambiente desse tipo. Agora vamos falar um pouco de inflação, juros, balança comercial e PIB e dizer que a realidade hoje é muito melhor do que eram as expectativas. Vamos tratar assim do que a gente chamava de incertezas econômicas no Brasil. Em todas as frentes, a realidade de hoje e as expectativas do futuro são melhores do que se esperava um ano atrás. No Focus de janeiro de 23, para vocês terem uma ideia, as expectativas de inflação eram de 5,75% para o ano e a gente deve ter fechado alguma coisa em torno de 4,46%, assim que o mercado espera. A Selic para 24 era projetada em 9,5% e agora já está em 9%. Em termos anualizados, a boa notícia é que a nossa inflação já está dentro da meta. Desde agosto de 23, os dados do IPCA estão saindo melhores do que a estimativa do consenso de mercado e o núcleo já está em 3,5%. E essas duas coisas conversam com o histórico dos juros de 10 anos brasileiro, que saiu de 13,80 para 10,65. Essa queda dos juros longos foi sustentável e forte. Para vocês terem uma ideia do efeito disso, para cada um centavo daqui a 10 anos vale 32% a mais depois dessa queda do T10. Quando esses movimentos acontecem, obviamente nosso fundo anda, né? Vamos citar os rallies ali do dia 3 de março até dia 31 de julho, enquanto o T10 caía, o nosso fundo teve um rally ali de 44,81%. É claro que depois de julho a outubro, quando aconteceu o inverso, o nosso fundo caiu, e depois de julho até 27 de dezembro a gente teve um novo resultado extremamente positivo de 22,76% de apreciação do fundo. Dentro dos dados positivos, a nossa balança comercial de 2023 foi a mais forte da história e impulsionada pelo aumento do volume exportado. O PIB foi sendo revisado para cima ao longo do ano inteirinho de 2023 e as expectativas para 2024 também estão melhorando. Apesar de uma boa parte da Faria Lima ter elegido o governo atual e no dia seguinte começado a fazer um verdadeiro escândalo com o fiscal, na média o mercado estava muito pessimista com o governo atual. Por sorte ou não entro aqui nessa discussão, a nossa economia acabou entregando muito mais do que se esperava e aos poucos a visão negativa foi se transformando em alguma coisa mais neutra, né? Possibilitando uma acomodação dessas expectativas. E historicamente é importante se notar que os agentes de mercado sempre costumam subestimar a queda da taxa de juros. A gente pode ver historicamente, desde o primeiro corte, que recorrentemente o mercado subestima a velocidade e o tamanho da queda. Nos mercados financeiros as coisas funcionam mais ou menos assim. Saem os dados, o mercado ouve os discursos, ajusta suas expectativas e finalmente os ativos vão convergindo para os seus preços. Nos Estados Unidos o aperto monetário também parece ter ficado para trás. Para quem não acompanha de perto, isso pode soar um pouco como uma sopa de letras e siglas, mas na verdade são dados de inflação, empregos, salários, entre outros, né? Com a força das altas taxas de juros nos Estados Unidos, a inflação já está cedendo. O aperto da política monetária mostra o seu peso na economia e no mercado de trabalho. Isso fica visível no JOLTS e no payroll, sendo esses os dois dados dos dados mais importantes do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente separou alguns aqui, como o CPI, que é semelhante ao IPCA no Brasil, o payroll, que é os registros de pagamento de salários de empresas, etc. Essa relação de vagas abertas sobre desempregados e o labor cost, mostrando que o custo
o custo total associado à contratação de funcionário, né, e que nesse caso lá dos Estados Unidos inclui salário, imposto e outros benefícios, também já está caindo. O índice de inflação mais observado pelo Fed, o PCE, já se encontra muito perto da meta, mesmo com o mercado de trabalho resiliente. Segundo os membros do próprio Fed, a inflação medida pelo PCE já deve chegar em 2,25% esse ano e em 2% em 2025, dentro da meta do Fed. E é nítida a mudança de comunicação dos membros mais hawkish do Fed. Com isso, as expectativas vão se alinhando. Segundo o Fed de Nova York, as expectativas dos agentes de mercado dos Estados Unidos estão muito próximas da meta de inflação e em patamares em linha com o histórico, garantindo a credibilidade necessária para as tomadas de decisões do Fed. Ou seja, o caminho do alinhamento das expectativas, da ancoragem das expectativas, abre espaço para o Fed poder cortar juros. Como eu disse agora há pouco, saem os dados, ouve-se os discursos, o mercado digere, alinha as expectativas e os ativos vão para os seus preços. Agora, destacamos o rally do T10 e do S&P. O T10 já está em 3,80, vindo de estratosféricos 5%. Para quem acha que já viu volatilidade, espera até você ter um título longo americano e acordar acordar alguns meses depois com uma desvalorização de quase 50%. E falando sobre o próprio rally do S&P, desde o dia 27 de outubro, aconteceram 9 semanas consecutivas de alta. Apesar da alta não ter sido tão grande assim, em termos percentuais, cerca de 16%, um rally desse tipo não existia, com essa consistência não existia desde 1985. Agora, uma crítica quando dizem que é muito difícil, é muito raro, quase impossível acontecer um soft landing, muitas vezes o mercado olha demais para o passado e prefere procurar coisas parecidas para projetar do que procurar coisas diferentes, né, que dessa vez são diferentes do que foi no passado. Tem sido comum ouvir que o pouso suave é uma coisa muito improvável, que aconteceu uma vez só, na década de 90 e tal, mas o que não se comenta com a devida ênfase, né, é que é quase improvável um risco de recessão mais grave com o impulso grotesco do déficit do balanço americano, né, que saltou, para vocês terem uma ideia, em termos anualizados no começo do ano passado, de 1,5 trilhões de dólares para impressionantes 2,5 trilhões de dólares no final do ano passado. Isso faz com que a dívida pública cresça, né, a uma velocidade que a gente só viu em 2020. Para vocês terem uma ideia em termos relativos, esse déficit representa 2 dígitos do M2, que é a base monetária, tudo que é dólar em dinheiro e depósito com liquidez, né? É dinheiro suficiente e abundante para garantir a possibilidade de valorização dos ativos. A confluência desses fatores de inflação e mercado de trabalho caindo, porém de forma moderada, né, colabora com a tese de pouso suave e sem uma grande recessão, chamado de soft landing, né? No final desse processo, o mercado já sabe o que acontece. O Fed cede, o dólar desvaloriza, as commodities sobem em dólar e os investidores ativam o tal do risk-on, e que puxa os mercados emergentes, especialmente os exportadores de commodity como o nosso, né? São inundados pelo fluxo de apetite de risco. E a gente não acha que os locais vão esperar tanto assim, não. E por que a gente está otimista com o mercado de ações? Primeiro que o Bovespa está barato, ele pode parecer alto, mas ele continua, em termos relativos, especialmente quando a gente compara com o lucro da empresa, muito barato. O índice preço-lucro e o prêmio para se ter ações continuam historicamente muito atrativo. Grandes large caps continuam muito baratas. Por exemplo, a própria Petrobras negocia com um dividend yield de hoje de uns 16%, se a gente considerar um petróleo de 80 dólares. A Vale tem um free cash flow yield de em torno de 13%, com dividendo mínimo de 8%. E os bancões grandes estão com um excelente carrego. Outros 2 parâmetros de preço. Se a gente pegar o Ibovespa de janeiro de 2020 e atualizar pela inflação do período, hoje ele deveria estar algo em torno de 165 mil pontos. Vocês têm uma ideia, o IPCA acumulado foi de 26%. E se o Ibovespa voltasse para a média histórica de preço-lucro, né, ele deveria estar algo em torno de 150 mil pontos. Agora, o fluxo institucional continua muito negativo, na maior sequência histórica. Quando a gente olha exclusivamente para os fundos de ações, a gente vê fortes vendas desde setembro de 2021. Não por acaso quando o nosso fundo começou a cair bastante, né? Impactado principalmente nos ativos menos líquidos, né? O fluxo dos investidores estrangeiros é o único que permanece entrando na Bolsa de Valores, ditando o tom de quem sobe, ou seja, só tem espaço para as large caps, né? Quando o mercado estiver mais tomador de risco, deve vir mais dinheiro ainda de fora e aqui dentro o fluxo está para virar.
O recado aqui é que a gente tem um mercado muito leve e um dos menores percentuais de alocação de ações de muito tempo. O mercado hoje voltado principalmente para as large caps, empresas que os investidores estrangeiros compram, e a parcela de ações nos portfólios da indústria mostra quedas sequenciais desde outubro de 21, não por acaso quando o nosso fundo começou a cair. Isso significa que os nossos ralis de alta e de queda são sempre ditados pelos fluxos dos investidores estrangeiros. Agora, parece uma brincadeira, mas dá uma olhada no que acontece quando fica óbvio que o juros está deslocado para cima, extremamente fora dos patamares razoáveis. Não achem que vocês vão conseguir multiplicar o dinheiro tão facilmente em CDB nos próximos anos. Bom, esse ambiente explica o nosso otimismo para a nossa cota. Nosso fundo ainda não andou. A gente tem uma carteira de empresas muito sensíveis a esses fatores macro, que por sua vez condicionam o fluxo de entrada e saída de recursos em renda variável. Mas ao mesmo tempo as nossas empresas são bastante sensíveis também a juros e inflação. Com efeito combinado, a gente tem uma carteira extremamente turbinada para aproveitar essas correções que deverão vir, né? Seja dos preços de mercado, seja dos resultados das nossas empresas. Na maioria dos casos, as nossas empresas ganham em 3 pontas. Na ponta operacional, na ponta da redução da despesa financeira e na redução do custo de capital do CAE. Nossos durations são mais longos, a valor presente essas empresas vão valer muito mais. Por esse motivo, a gente andou bem nas quedas dos juros longos no passado. É importante apontar que ainda tem muitas correções que nos favorecem bastante à frente. Eu lembro aqui que o nosso fundo subiu coisa de 8% no dia da divulgação de um bom CPI e outros 5% no dia do payroll, comprado em empresas domésticas, a maioria ligadas a atividades internas, né? Todos esses casos, na verdade, são confirmações que o próprio mercado reconhece a sensibilidade das nossas empresas, tanto ao ambiente macroeconômico, top-down, como no resultado das nossas próprias empresas, nas dimensões que a gente comentou, operacional, despesa financeira e valor presente via custo de capital próprio. Retomando uma dinâmica que a gente gosta de falar, uma visão consolidada na nossa carteira de ações, né? A rentabilidade nas nossas empresas, medida pelo EBITDA, permanece no mesmo patamar pré-pandemia. Então, a margem das nossas empresas não caiu nesse período, a margem EBITDA. Mas a receita líquida cresceu 120%. Logo, o EBITDA consolidado multiplicou por 2,2 vezes o patamar antes da pandemia. Com esse crescimento, no entanto, ele não foi refletido no lucro das empresas, porque a despesa financeira consumia algo em torno de 49% do nosso resultado operacional, do nosso EBIT. E hoje consome alguma coisa em torno de 73%. Isso significa que hoje sobra só 27% do resultado operacional depois dos juros. Com a redução que vai vir dos juros, vai possibilitar a reestruturação dessas dívidas e o que sobra pode dobrar. Se servisse de consolo, as small caps de uma forma geral também não andaram. A gente percebe uma grande disparidade entre as small caps e o Ibovespa quando a gente compara o retorno dos dois índices. A relação entre small e Ibovespa está próximo dos menores níveis lá de 2016, que remete a uma das maiores crises que o Brasil viveu. A situação hoje da economia é muito melhor, mas para vocês terem uma ideia do que o fluxo foi capaz de fazer, do estrago que o fluxo foi capaz de fazer. Hoje tem muitas oportunidades justamente nessas small caps, as que sempre foram small caps e muitas que viraram, porque desvalorizaram muito o valor de mercado. E, na nossa opinião, as mais atrativas são muito ligadas a atividades mais cíclicas, a atividade interna, mais sensíveis a juros e principalmente na relação de crédito, inflação e que afeta a renda disponível, né? Uma mensagem importante é que a gente conseguiu atravessar esse período com uma boa performance bottom-up, melhora dos resultados operacionais das nossas empresas. Mas agora chegou a hora de colher. A gente viveu um processo a gente vive um processo de queda de taxa de juros no Brasil e no resto do mundo. Isso vai ter seus reflexos nas economias, principalmente nos ativos financeiros. O que a gente consegue ver é que depois de anos de incerteza que foram se somando e tornaram o mercado muito turvo, o cenário muito turvo ao longo de 2023, a gente vê esse risco se dissipando e o céu vai se abrindo e os investidores vão voltar a ter confiança em ativos de risco aqui e lá fora. Além disso, a redução da taxa de juros deve reprecificar os múltiplos. As coisas vão valer mais por gerarem mais dinheiro e o apetite dos investidores vão fazer eles pagarem mais ainda por elas. No jargão de mercado, a gente diz que o fluxo de caixa cresce, geralmente isso é o numerador, e que em cima disso, todos ainda vão pagar mais caro por isso. Vai acontecer o que a gente chama de re-rating.
Bom, pessoal, a gente continua afirmando por aqui que a taxa de juros vai voltar a ser baixa no Brasil e vai voltar a fazer sentido ter ações e ativos de risco. Agora não tem mais nenhum trigger, é só os juros começarem a cair e os ativos refletirem essa queda da forma mais conhecida possível. Em resumo, a gente acredita que está num bom momento para investir em ações, com as condições econômicas melhorando, as incertezas se reduzindo e as oportunidades surgindo. De manter nosso compromisso em gerir nosso fundo com diligência e foco na análise de empresas, para capturar o que a gente vê como o mais interessante benefício da nossa cota e dos nossos cotistas. Agradecemos a confiança de todos e ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. Esperamos compartilhar mais atualizações e sucessos ao longo do ano de 2024. Muito obrigado.